Olá, professores e alunos da Escola Dominical. Grande satisfação, grande alegria estar aqui de volta. Hoje nós vamos apresentar a nossa lição de número 7, os talentos e a graça. O texto bíblico básico está em Mateus, capítulo 25, versículos 14 até o versículo de número 20 e depois versículos 22, 24 ao 26 e versículo de número 28. O nosso texto áureo está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 25, versículo de número 21, que nos diz o seguinte: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Essa é uma parábola muito conhecida, ensinada por Jesus. É a parábola dos talentos. Essa parábola, ela está inserida num contexto de mensagens escatológicas do Senhor Jesus Cristo, registradas no capítulo 25 de São Mateus. Nessa parábola, ele queria nos ensinar algumas coisas muito importantes. E é interessante que no versículo de número 14 do capítulo de número 25, ele diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. É muito significativo lembrar que este homem que partiu da terra simboliza o próprio Cristo, que após ter exercido o seu ministério aqui na terra e vivido um período de aproximadamente 33 anos de idade, ele morreu na cruz do Calvário e partiu, e retornou à sua elevada condição de alguém assentado à destra da majestade do Altíssimo. Mas nessa parábola ele diz que esse homem ausentou-se da terra e ele pegou todos os seus bens e dividiu entre 3 servos. A um ele deu 5 talentos, ao outro ele deu 2 talentos e ao terceiro ele deu apenas 1 talento. O critério que ele utilizou nessa distribuição foi o da capacidade de cada um dos seus servos. O que recebeu 5 talentos tinha a capacidade natural de administrar 5 talentos, assim como o que recebera 2 e o que finalmente recebeu 1 talento. Esse homem, depois de um certo tempo, retorna para um ajuste de contas com os seus 3 servos. E o que recebera 5 talentos, vira-se para ele e diz: Senhor, tu me destes 5 talentos, pois eu trabalhei com eles e granjeei outros 5. E o Senhor vira-se para ele e diz: servo bom e fiel, sobre o pouco foste colocado, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E o que da mesma forma recebera 2 talentos, disse: Senhor, recebi 2 talentos da tua parte, trabalhei com eles, os investi e ganhei outros 2. Aqui estão os 4 talentos, os 2 recebidos e os 2 que granjeei. O Senhor disse a mesma coisa: servo bom e fiel, sobre o pouco foste colocado e foi fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E finalmente veio aquele terceiro servo que recebera 1 talento e disse: Senhor, eu sabia que tu és um homem muito severo, que colhe onde não plantou, que ceifa onde não semeou, temendo, abri um buraco na terra, enterrei o teu talento. Aqui está o teu talento de volta. O Senhor vira-se para aquele homem e diz: servo mau e negligente, se você sabia que eu sou um homem severo, que colho onde não plantei, que ajunto onde não espalhei, por que você não pegou esse talento e deu aos banqueiros? Porque eu pelo menos receberia os juros de volta. E virando-se para os anjos, disse: anjos, lançai-o nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. E pega esse talento que ele tem e dá para o que tem 10.
E aí Jesus finaliza essa parábola dizendo algo que do ponto de vista humano pode parecer um paradoxo. Jesus disse, porque ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Parece um raciocínio errado, porque nós achamos que aqueles que têm, deles precisa ser tirado. E ao que não tem, nós procuramos dar. Mas Jesus apresentou um raciocínio inverso a esse. Com isto, ele queria apenas nos ensinar a importância do investimento. Então, tudo aquilo que temos, se for investido, produzirá mais. Mas se não for investido, até o que tínhamos perderemos. É algo parecido com o princípio da cisterna. Numa cisterna, se não tirarmos as suas águas continuamente, aquelas águas ficarão imprestáveis e podres. A água precisa ser consumida, precisa ser tirada. E quanto mais é tirada a água do poço, mais ela produz águas limpas e próprias para a utilização. É isso que Jesus quer ensinar com esta parábola. Ele é o Senhor que se distanciou, mas que um dia voltará. E nesse seu retorno, haverá uma prestação de contas de cada um de nós, que somos os servos, que recebemos gratuitamente os talentos que nos foram entregues pelo Senhor. Com essa entrega de talentos, o Senhor da parábola queria apenas, em primeiro lugar, testar a lealdade dos seus servos. Ele queria medir até que ponto os seus servos seriam obedientes e teriam a prudência necessária de investir aqueles talentos e fazer com que eles produzissem ainda mais recursos para o seu Senhor. Os talentos, eles eram uma medida monetária utilizada na época. A moeda dos romanos era o denário. Um denário equivalia a uma jornada bem paga de um trabalhador, uma diária de um trabalhador. Já um talento correspondia a 6.000 denários. Isso significa 6.000 dias de um trabalhador bem pago. Se você utilizar a matemática, você vai ficar em torno de 16 anos de trabalho. Então, aquele que recebeu 5 talentos, recebeu 6.000 denários vezes 5, 30.000 denários. O que recebeu 2.000 talentos, 2 talentos, na verdade, ele recebeu 4.000 denários. Isso correspondia a um valor altíssimo, a um valor representativo naquela época. E até mesmo o homem que recebeu 1 talento apenas, recebeu um valor elevado, porque recebeu uma quantia que correspondia a 6.000 dias bem pagos de um trabalhador. Isso significa que os talentos que Deus nos entregou são talentos de grande valor. Nessa parábola, esses servos que receberam os talentos, esses 3 servos, eles representam cada uma das pessoas que um dia receberam a Jesus como seu Salvador, porque essas pessoas também foram vocacionadas, foram comissionadas para um grande trabalho. Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recebemos então o ide de Jesus, uma comissão de Jesus. E ele nos deu os talentos certos no exercício dessa missão, no desempenho dessa vocação. E esses talentos precisam ser investidos. E à medida que eles forem investidos, eles produzirão ainda mais recursos para o reino de Deus. Portanto, a expectativa do Senhor é
encontrar lealdade, obediência, prudência em cada uma das pessoas a quem ele salvou por intermédio do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. No serviço cristão, nós precisamos ser diligentes. Precisamos estar prontos a fazer uso dos talentos que recebemos da parte do Senhor. E esses talentos podem ser vistos como habilidades naturais. Esses talentos podem ser vistos como aptidões naturais que recebemos do Senhor. Mas também esses talentos podem corresponder aos dons espirituais que recebemos da parte de Deus. E aí você pode ver na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos, você pode ler do versículo 1 ao versículo 10, que Paulo vai discorrer a respeito das características dos dons espirituais. Mas os 9 relacionados ali podem ser divididos em dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. São as dotações que recebemos do Espírito do Senhor para exercer um ministério de impacto, um ministério de resultado aqui na terra. Ao retornar para pedir contas aos seus 3 servos, aos 2 primeiros ele disse: servo bom e fiel, sobre o pouco fostes colocado e foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. O que é que significa ser um servo bom e fiel? Significa ser um servo obediente, um servo prudente, trabalhador, esforçado, alguém pronto a levar as implicações mais amplas, o chamamento que recebeu da parte do Senhor. Servo bom e fiel é aquele que compreendeu as dimensões do reino de Deus, compreendeu as dimensões dos talentos recebidos da parte do Senhor e estão de maneira incansável procurando investir esses talentos. Já aquele homem que recebeu um talento, a palavra que ele ouviu do Senhor, isto é, a avaliação do Senhor em relação ao seu desempenho, pode ser vista na frase servo mau e negligente. Certamente que aquele homem não cometeu nenhum crime, nenhum homicídio, mas ele foi negligente na utilização do talento recebido. E por isso ele ouviu esse tipo de veredito da parte do Senhor. Servo mau e negligente. Ele foi um servo mau e negligente porque ele construiu uma percepção distorcida a respeito do seu Senhor. Quem foi que disse a ele que o Senhor era severo e que colhia onde não plantava, ajuntava onde não colhia? Foi ele quem construiu para si essa distorção, essa percepção errada a respeito do seu Senhor. E o texto é muito claro em dizer que ele temeu, ele se acovardou diante da missão e por isso ele só pôde entregar aquele único talento de volta para o seu Senhor e ouviu essa frase: servo mau e negligente. Ele não compreendeu as dimensões do reino, a importância do investimento da nossa vida no reino de Deus. Ele não se entendeu como alguém com quem Deus contava no exercício desta grande missão. Que tipo de avaliação vamos receber do Senhor, do nosso desempenho, da nossa utilização dos talentos recebidos da parte dele? Certamente que todo salvo foi dotado também com os talentos de acordo com a sua capacidade. O Senhor se ausentou e deixou conosco os seus talentos.
E eles precisam ser exercidos da maneira certa. Eles precisam ser exercidos com empenho, com obediência, com prudência, para que no dia do acerto de contas possamos entregar ao Senhor os talentos que granjeamos com as capacidades, com as habilidades naturais e espirituais, com as quais Ele tem nos dotado. Chegamos ao final da nossa aula, da nossa 7ª aula. Esperamos que você tenha sido abençoado até aqui e tenha aprendido algumas coisas importantes para o exercício do seu ministério. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.